amigos, tudo bem com vocês? Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal e desde já nós queremos pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, deixar também o seu comentário para que essa mensagem possa chegar mais longe e consequentemente alcançar mais pessoas. Posso ter duas ou mais mulheres? É a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje. O que a Bíblia nos apresenta a respeito da poligamia? Algumas pessoas dizem assim, já falaram para mim, Abraão era um homem de Deus, Jacó, Davi, Salomão, e estes homens tiveram várias mulheres. Por que eu não posso ter também? E aí justificam isso, o fato desses homens que viveram no passado e terem sido grandes homens de Deus, né? Afinal de contas, nós estamos falando de Abraão, considerado pai da fé, Jacó, pai das 12 tribos, né? Pai das 12 tribos de Israel, Davi, um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem mais sábio que já existiu nesse mundo. E estes homens, eles adotaram essa prática. E por isso, algumas pessoas hoje justificam dizendo que tal ato seria aceitável diante de Deus. Mas o que a Bíblia nos apresenta a respeito desse assunto? O primeiro ponto que nós precisamos considerar é que mesmo esses homens tendo adotado essa prática, a prática da poligamia, ou seja, a poligamia é quando o homem é casado com várias mulheres, né? Ou a bigamia com duas mulheres. Mesmo esses homens tendo adotado esse costume, não era o plano de Deus, não era o ideal de Deus. Por que não era o ideal de Deus? Qual é o ideal de Deus para o homem e para a mulher? O que a Bíblia nos apresenta aqui no livro de Gênesis? Para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa ler Gênesis 2:22, que diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. O que a Bíblia nos diz? Formou quantas mulheres? Uma mulher. Então aqui nós vemos o ideal de Deus, um casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. Aqui não diz que Deus, da costela do homem, formou duas mulheres, três mulheres, quatro, cinco ou várias mulheres. A Bíblia nos diz aqui que Deus formou apenas uma mulher, uma só mulher, um homem e uma mulher. Esse é o ideal de Deus para o casamento. Então, aqui nós já temos uma base bíblica para defender essa ideia de que o casamento é monogâmico, apenas um homem e uma mulher. Outra coisa é que Deus, ele não aprovou aquela prática. Ele não aprovou. Tem gente que pensa que pelo fato desses homens terem adotado essa prática, Deus aprovava. Pelo contrário, quando Deus ele escolheu Israel para ser o seu povo próprio, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, o que Deus esperava de Israel? Qual era o propósito de Deus para o povo de Israel? É que o povo de Israel fosse uma nação modelo, um povo que foi colocado ali em uma determinada área geográfica do globo terrestre, em um ponto bem estratégico, para transmitir o seu caráter, o seu amor para as outras nações. E a gente vê que se repete essa recomendação ali no Pentateuco, a recomendação de que Deus pedia assim, não farás segundo as obras das outras nações, ou seja, vocês não devem adotar as práticas das outras nações. Então, as outras nações tinham essa prática, a prática da poligamia. E uma das preocupações de Deus é que Israel fosse uma nação modelo, uma nação diferente. Mas, infelizmente, essa prática também foi adotada aí no meio do povo de Deus. E nós podemos dizer que Deus, ele não aprovava, ele tolerava. E há uma diferença entre aprovar e tolerar. Ou seja, Deus apenas permitiu que acontecesse. Mas quanto sofrimento poderia ter sido evitado caso essa prática não tivesse sido adotada pelo povo de Deus?
nós vemos ali que estes homens, todos eles sofreram por conta disso. O caso de Abraão, ainda hoje tem gente sofrendo guerras, gente perdendo a vida por conta daquele ato de Abraão. Nós vemos o caso de Jacó, que também não foi fácil para ele, aquelas desavenças ali entre seus filhos. Nós vemos o próprio caso de Davi, quando ele comete o adultério com Batseba. O que acontece? A morte de um inocente, e o quanto que ele sofre ali, o quanto que ele enfrenta uma situação difícil, dolorosa, o seu pecado, a reprovação de Deus. Então, não foi fácil. A descendência dele agora teria que passar por muitas dificuldades. Alguns, de acordo com o profeta que foi enviado para repreender ele, alguns descendentes dele teriam uma morte assim violenta, bastante dolorosa. Então, essa prática trouxe muito sofrimento para estes homens. É por isso que nós podemos afirmar que Deus não aprova. Deus tolerou, podemos dizer que Deus permitiu, mas não é porque Deus tolerou, não é porque Deus permitiu que Deus deu o seu aval, a sua aprovação. De maneira nenhuma. E nós vemos no caso de Salomão, que esse talvez tenha sido o que mais exagerou, né? Podemos dizer assim. O que a Bíblia nos diz aqui em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, verso 1, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tanto tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, ou seja, não era a vontade de Deus, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, contra a vontade de Deus. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Quer dizer, eram muitas mulheres, né? 1000 mulheres aqui. 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Mas o que a Bíblia nos diz aqui? E suas mulheres lhe perverteram o coração. Ou seja, as mulheres perverteram o coração de Salomão, afastou Salomão de Deus. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. Deus já sabia que essa prática traria com ela muitas outras coisas, dentre elas a adoração de outros deuses. Isso aconteceu com Salomão. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Então, essa prática, ela trouxe muito sofrimento para aquelas pessoas. Então, não é algo da vontade de Deus, não é o ideal de Deus. Nós voltamos a repetir, não é o ideal de Deus para nós, para o povo de Deus, para seus filhos, para o ser humano, para o homem, não é o ideal de Deus. Mas a pergunta então é: por que ficou registrado isso na palavra de Deus? Algumas pessoas podem até dizer: mas se não era da vontade de Deus, por que isso ficou registrado? Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo ele diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, ficou registrado tanto aquilo que esses homens fizeram de bom para Deus, as conquistas que esses homens obtiveram, a fé que eles desenvolveram, isso ficou registrado na palavra de Deus, mas os seus erros, as suas falhas, o ponto em que eles caíram, as suas fraquezas, também ficaram registrados. Mas para quê? Como diz Paulo aqui, para o nosso ensino foi escrito. Porque se eles caíram nesse ponto, isso foi registrado para nós que vivemos no século 21, para que a gente não venha repetir os mesmos erros. Meu amigo, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E você, o que você acha?
Você acha que apenas uma mulher é pouco para o homem? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Deus errou? Deus deveria ter dado a liberdade para o homem ter várias mulheres, dado a legalidade, o aval, a aprovação? Deus ali ao criar Adão deveria ter criado também Eva, Maria, Joana, Francisca, várias outras mulheres. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Que Deus te abençoe, meu amigo. Tchau. Fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.